a mais uma edição do Remata a Conversa. Eu sou a Ana Regina Ramos e estamos aqui para debater mais um pouco acerca de futebol, neste caso para comentar a nona jornada, e eu tenho comigo, como habitual, o Eduardo Carvalho. Olá, Eduardo, agora sim. Agora sim. Em primeiro lugar, como habitual, deixar um grande abraço a todos os que nos acompanham, especialmente aos apaixonados por futebol, acima de todas as polémicas. Muito bem. Eduardo, como eu disse há pouco, vamos comentar acerca da nona jornada do campeonato e vamos também falar um bocadinho sobre as competições europeias em que participam dois clubes da região norte, o Porto e o Braga. E eu, antes de mais, ia começar por te perguntar o que é que achaste da prestação, sim, do jogo do Paços de Ferreira e do Benfica, que seguiu uma vitória em Moreira de Cónegos, um jogo em atraso da sétima jornada, e que referimos na semana passada, e por isso mesmo ia-te perguntar o que é que achaste deste jogo. Relativamente, começando até por esse Moreirense Paços de Ferreira, não foi um jogo com muitas oportunidades. Era uma oportunidade, sim, para o Paços de conseguir chegar ao quinto lugar, que lhe daria aqui uma brutal projeção para um lugar europeu. E não foi realmente um jogo com muitas oportunidades, mas o Paços fez valer a sua pressão coletiva superior para controlar o jogo. Douglas Tanque conseguiu um golo muito cedo, logo aos 9 minutos, após o cruzamento de Oleg. Foi realmente um grande golo e mais um deste que tem sido um garante de golos para a equipa de Paços de Ferreira. Por outro lado, o Moreirense, com um treinador novo, César Peixoto, ainda à procura de implementar as suas ideias, e ao intervalo corrigiu um duplo erro que cometeu na abordagem a esse jogo. Primeiro, ao fazer subir Fábio Pacheco para trinco, uma posição onde parece render muito mais, e depois fazendo entrar o motor desta equipa, foi o sempre com Ricardo Soares, e parece-me que será sempre com qualquer treinador. E nesse sentido fez toda a lógica essa entrada, essa correção ao intervalo de César Peixoto. Quando parecia em risco de sofrer um empate, o treinador do Paços de Ferreira, Pepa, refrescou a sua equipa e reequilibrou o jogo, acabando por segurar a vitória e conseguindo então essa ultrapassagem ao Vitória de Guimarães no quinto lugar, e também essa qualificação dos castores para esta primeira fase da Taça da Liga, numa competição que tem moldes novos esta época. Depois perguntaste-me relativamente a esse Benfica Paços de Ferreira. Foi um jogo que acabei por ver de uma forma cruzada, não consegui acompanhar as incidências ao pormenor, mas que tive a oportunidade de perceber que o Paços deu uma excelente resposta ao Benfica desde o início do jogo. Teve naturalmente uma postura mais expectante, acabou por também reforçar um pouco o meio-campo com a inclusão de Diaby de início, mas não abdicou da sua estrutura base e da sua filosofia genérica, que tem tido tão bons resultados nos últimos tempos e que permitiu alcançar esse quinto lugar fantasticamente. E o Paços foi uma equipa de contra-ataque, naturalmente, foi uma equipa que teve aqui uma tração atrás, mas sempre sempre espreitando todas as oportunidades de fazer transição rápida e de apanhar o Benfica desconfortável nesse momento. O Benfica que tem tido uma linha defensiva com muitos problemas, não só individuais, mas em termos de organização defensiva, e mesmo a nível de transição tem sofrido muito o Benfica. O Paços foi muito inteligente a tentar explorar essa debilidade dos encarnados, e conseguiu mesmo chegar ao golo por parte do Oleg. Falámos de um moldavo
fez a assistência para o golo no jogo frente ao Moreirense e que depois, neste jogo, conseguiu, mesmo ser ele a marcar o golo, tem estado muito bem, muito tranquilo a defender e ofensivamente ainda mais evoluído do que já mostrava no Futebol Clube Porto B. Uma posição que o Futebol Clube Porto tem tido muitas dificuldades em fixar um jogador com solidez defensiva desde a saída de Alex Telles e que por isso poderia ser um bom competidor para Zaidu. A verdade é que o Passos Ferreira aproveitou bem essa oportunidade de negócio. Oleg tem estado muito bem nos pacientes, conseguiu chegar ao golo, intranquilizou ainda mais o Benfica, que só na segunda parte conseguiu dar a volta ao marcador. Foi uma equipa naturalmente dominante, teve também possibilidade de fazer um resultado mais tranquilo, mas também podia perfeitamente ter empatado este jogo, tanto que o golo da vitória só chegou por Waldschmidt, num cabeceamento já há 4 minutos depois dos 90. Os jogos têm não só 90 minutos como o tempo de descontos que tiverem. O Benfica sabe disso e os adversários também têm que saber disso. Quem com ferros mata, com ferros morre, né? Naturalmente, e por isso este jogo sorriu ao Benfica e foi uma vitória que acaba por ser justa, mas também um resultado que também seja justa na proporção em que aconteceu, esse sentido de resultado favorável ao Benfica, mas também uma margem mínima para os castores, que se bateram muito bem neste jogo. E depois dos encarnados, o Passos de Ferreira vai continuar aqui a defrontar outros grandes nomes do futebol português, como por exemplo o Sporting, que neste momento está a liderar o campeonato. Vai defrontar o Sporting na sexta-feira às 21h15 e depois também vai até ao Estádio do Dragão num jogo a contar para a Taça da Liga. Os pacenses estão a disputar com o Vitória de Guimarães o lugar que dá o acesso à Liga Europa, com os do Vitória de Guimarães a vencer na recepção ao Portimonense. Eduardo, ia-te perguntar exatamente sobre este jogo do Vitória de Guimarães com o Portimonense. O que é que achaste aqui da prestação das equipas? Foi um jogo pouco atrativo. O Vitória conseguiu controlar o jogo em posse, teve realmente a posse de bola, mas teve um adversário do outro lado muito bem posicionado defensivamente, com as linhas sempre juntas, sempre procurando não se desmontar taticamente, e isso foi emperrando o jogo dos guimaranenses, que foram muito lentos nessa circulação, e tiveram duas jogadas de relevo na primeira parte, duas jogadas muito parecidas, com aberturas de Jorge Fernandes, o central que vem do Futebol Clube do Porto, em mais um negócio um pouco estranho por parte dos portistas, e que realmente tem sido um daqueles que tem estado melhor, uma daquelas chegadas de jovens foram muitos, mas que realmente se tem destacado pela positiva, dos poucos que têm se destacado pelas positivas, Jorge Fernandes. Ele teve duas excelentes aberturas para Sakho, um lateral também de grande qualidade, este maliano, que também me espanta não ser falado para outras equipas em Portugal ou a nível internacional. E aqui o maliano teve também duas jogadas de qualidade em incursões ofensivas pelo flanco, ultrapassando o Anzai, um lateral destro sobre o lado esquerdo, que o Portimonense tem utilizado nessa posição. Nessas duas jogadas também cruzamentos de Sakho e a servir Bruno Duarte. Primeiro, Bruno Duarte consegue servir de uma forma subtil para André, que com grande serenidade trabalha dentro da área e finaliza para golo. E depois num segundo lance, quase a papel químico,
Bruno Duarte remata de cabeça, mas de forma inofensiva. Tínhamos já falado em edições anteriores sobre este jogador, este Bruno Duarte, e revela aqui aquilo que ele de melhor e de pior tem. Um jogador tecnicamente evoluído, capaz de toques de grande requinte, mas depois, em termos de finalização, um jogador muitas vezes perdulário. Esta época tem estado melhor, é verdade, mas aqui volta nesse lance, nesse segundo lance, que poderia ter matado o jogo, a evidenciar essa ineficácia. Até final do jogo, só por uma vez, os algarvios acabaram por perigar esse resultado, que por isso foi justo. Vitória consegue essa vitória frente ao Portimonense. Muito bem, agora há aqui também os vimaranenses vão ter aqui jogos para a taça, e o primeiro que será uma recepção ao Santa Clara para a Prova Rainha no próximo domingo às 14 horas. E os insulares, que serão o próximo adversário no campeonato, mas nos Açores. Esta jornada teve aqui mais um derby minhoto, como costumamos aqui referir, entre o Moreirense e o Gil Vicente, que empataram a uma bola. E quanto a este jogo, o que é que tu tens aqui a sublinhar? Relativamente a esse jogo, foi realmente era um jogo que abria aqui o apetite para todos os adeptos nortenhos. Falámos aqui de um derby, mas acabou por não corresponder a essas expectativas. Tínhamos também como aperitivo para o jogo o regresso de Ricardo Soares à casa de partida. Ele que esta temporada começou no Moreirense e tinha feito um excelente trabalho na época passada nos Cónigos, e parece agora o treinador Ricardo Soares estar a conseguir implementar mais rapidamente as suas ideias do que o seu homónimo César Peixoto, apesar da chegada de Peixoto ser mais recente ao comando técnico do Moreirense. Foi realmente um dos mais desinteressantes derbys dos últimos tempos, com um ligeiro ascendente para os gilistas, é verdade, mas só na segunda parte se conseguiu desmontar o nulo aos 61 minutos, numa das poucas oportunidades que dispuseram os gilistas. Um canto da direita com Lucas Mineiro a cabecear ao poste e Ruben Fernandes a recarregar para golo. Os Cónigos praticamente não tiveram oportunidades. Na única oportunidade ou meia oportunidade fizeram gol na sequência de um pontapé de canto, com uma má abordagem de Denis, o guarda-redes que tantas vezes tem sido um garante entre os postos. Aqui acaba por fazer um autogolo e dar esse empate que marcou este derby domingo. Agora, quanto aos jogos que estas duas equipas vão disputar nos próximos dias, teremos o Moreirense, que se vai deslocar ao terreno do Cova da Piedade no domingo às 14h30, e o Gil Vicente vai jogar apenas daqui a 2 semanas e vai receber o Benfica. Tivemos também mais um duelo entre nortenhos, que foi entre o Rio Ave e o Boa Vista, que terminou empatado a 0, e também gostava de saber a tua opinião quanto a este jogo. Sim, foi um jogo que, apesar desse empate sem golos que se registou no final do jogo, no final dos 90 minutos, foi um jogo mais emocionante, com várias oportunidades, e marcado aqui por mais um regresso. Falámos há pouco de Ricardo Soares, e agora Léo Jardim, a Vila do Conde, ele que se lançou na baliza do Rio Ave, e isso projetou para uma grande transferência para Lille. Tem tido dificuldades em impor-se nos Dogs, e agora foi emprestado ao Boa Vista, estando novamente a crescer de forma na baliza axadrezada. O Rio Ave nestes jogos teve a iniciativa, acabou por ser natural esse assumir da iniciativa de jogo, mas esperava-se um pouco mais dos axadrezados. Foram demasiado dependentes da criatividade individual de Ângelo Gomes. Voltou
a ser a principal figura, mas acabaram por renunciar um pouco àquilo que tem sido o que preconiza o seu treinador, Vasco Seabra. A maioria das oportunidades foi para os Rio Avistas, mas o Boa Vista teve a mais flagrante todo o jogo, já depois da saída de Ângelo Gomes. Nuno Santos tem uma oportunidade clamorosa, mas falha escandalosamente na cara de que é cheque, e o jogo acabou mesmo como começou, 0-0. Muito bem, e agora o Rio Ave vai receber o Famalicão no sábado às 21 horas para a Taça de Portugal. E o Boa Vista vai jogar também no sábado, mas às 14 frente ao Lusitano Ginásio Clube de Évora ou o Estoril de Praia para a mesma competição. Referente ao Famalicão e ao Sporting, que também empataram, mas 2-2, queria saber o que é que achaste deste jogo, sendo que são principalmente o Sporting está aqui numa luta quanto ao título, não é? E também o Famalicão, que também é um dos que também tenta lutar por isso. O que é que achaste deste jogo? Foi um Famalicão bem mais defensivo do que o que nos habituou na época passada. Falámos já anteriormente das dificuldades inerentes ao autêntico transplante que o plantel sofreu. E na época passada, mesmo frente a equipas grandes como o Sporting, a equipa batia-se praticamente de igual para igual. Neste jogo foi completamente diferente. O Sporting dominou quase toda a partida. O Famalicão adotou uma postura completamente passiva e de contenção. E Pedro Gonçalves regressou, mais um regresso esta semana, terceiro regresso. Regressou à casa também que o projetou para este voo fantástico que está a ter no Sporting. Tem sido eventualmente a figura da época do campeonato até o momento, e voltou a estar em destaque. Primeiro num golaço que resultou de uma brilhante jogada individual, em pouco espaço de terreno. Consegue encontrar caminho para o golo, um remate em arco, e depois mais tarde, já na segunda parte, perto do fim, sendo expulso por duplo amarelo, sendo aqui figura pela negativa. Os famalicenses acabaram por empatar de bola parada na primeira parte, num falhanço tremendo de Adan, ele que tem estado muito bem na baliza do Sporting. Eu fui daquelas pessoas que mais se bateram pela manutenção de Luís Maximiano na baliza do Sporting. Achava que fazia todo o sentido face à época passada fantástica que Max fez no Sporting, mas Adan beneficiou também da indisponibilidade de Maximiano no início, e tem estado a fazer boas exibições. Aqui teve uma falha clamorosa e Gustavo Assunção conseguiu aproveitar para finalizar na sequência de um livre lateral. Depois, ainda antes do intervalo, o Sporting conseguiu retomar a vantagem, mais um grande golo, desta vez de Pedro Porro, um livre direto, e na segunda parte os minhotos restabeleceram o empate, mas já na reta final do encontro, já depois dessa expulsão de Pedro Gonçalves, com Jonathan a cobrar também ele uma livre direto de uma forma exemplar, e a partida partiu, passo do pleonasmo, para um final épico e polémico, podia cair perfeitamente para qualquer um dos lados, mas o empate não se voltou a desfazer. E agora o Famalicão vai deslocar-se ao terreno do Rio Ave, como falámos já há pouco, e o Futebol Clube do Porto, depois de defrontar o Manchester City, recebeu o Tondela num jogo que eu vou-te pedir que comentes e que digas o que é que achaste da prestação destas duas equipas, um jogo que terminou 4-3. É verdade, foi um jogo muito mais complicado do que se esperava.
o Futebol Clube do Porto vinha de um jogo europeu e normalmente depois dos jogos europeus tratam-se sempre de jogos de risco, esses do campeonato ou da taça, que se seguem, mas recebendo uma equipa que tem estado, não só em termos de resultados, mas em termos exibicionais, muito abaixo da média, esperava-se um Futebol Clube do Porto mais afirmativo, até por ter conseguido garantir o apuramento para a próxima fase da Liga dos Campeões. Em termos emocionais, é completamente diferente a abordagem a um jogo depois de tudo isso. Mas muitas dificuldades. O Futebol Clube do Porto naturalmente dominou a partida desde o início, conseguiu chegar a esse 1-0 que seria o que normalmente é o mais difícil nestes jogos, mas depois teve muitas dificuldades defensivas. Falando nesse gol inaugural, foi uma grande jogada entre Otávio mas é um jogador que abre o caminho para a baliza de várias formas, com golos não tão recorrentes como outros, é verdade, como outros jogadores, mas também com assistências, com movimentos que desmarcam os seus colegas, e aqui foi uma brilhante jogada, essa do primeiro golo, entre Otávio e Taremi, com Otávio depois a soltar em Zaidu, que faz golo à boca da baliza. Depois de tudo isso, o Futebol Clube do Porto teve várias oportunidades para fazer o 2-0, mas foi o Tondela que aproveitou aquelas já se começam a tornar hábito, dificuldades defensivas dos portistas ao longo desta época, ao longo deste início de época. É estranho ver a equipa sofrer tanto em golos e em jogadas de perigo. Depois de um jogo frente ao Manchester City, um dos principais tubarões desta Europa e desse mundo fora, terem estado quase perfeitos, muito solidária a equipa a defender, e aqui a desequilibrar-se completamente frente ao Tondela, sofrendo 2 golos praticamente de rajada, em lances que revelam descoordenação. Há realmente aqui a falta de Pep. Pep é um jogador muito importante porque comanda a defesa do Futebol Clube do Porto. Há também a falta de Danilo, que na época passada, pelo menos nos momentos decisivos, era sempre a quem Sérgio Conceição recorria para funcionar como âncora naquele meio campo defensivo, mas depois há toda uma equipa que está a defender muito pior coletivamente, e por isso muito trabalho para Sérgio Conceição em termos de organização e transição defensiva. O Clube Porto sofre 2 golos muito bem gizados em contra-ataques por parte dos beirões, não haja dúvidas. Mário Gonzalez esteve muito bem na cara de Marquezinho e conseguiu mostrar porque é que foi uma excelente aposta este empréstimo que os tondelenses conseguiram ao Villarreal de Espanha. Rafael Barbosa esteve também muito ativo em jogo, conseguiu fazer o 2-1 em resultado de um lance muito bem também gizado por parte dos beirões do lado esquerdo da defesa do Futebol, aliás, do lado direito da defesa do Futebol Clube do Porto, que toda ela esteve mal nesse lance, desde Manafá, que vai à queima, passando por Mbemba, que fica a meio caminho. Malang Sarr também não consegue marcar Rafael Barbosa, e Zaidu depois coloca mal o corpo, deixando ângulo para Rafael Barbosa matar para golo. Todo este lance revela as dificuldades, as debilidades defensivas do Futebol Clube do Porto, que partiu naturalmente para cima a seguir esse golo, e conseguiu ainda um empate. Toque subtil de Marega na sequência de um ressalto em Luís Dias, vê-se na cara de Babacar Niasse, e consegue um toque subtil, nem sempre visto no Maliano,
mas fez um golo de belo efeito e conseguiu que o Futebol Clube do Porto fosse para o intervalo empatado, pelo menos não estar a perder. Na segunda parte, o Futebol Clube do Porto entrou bem, conseguiu mais uma vez por intermédio de Otávio, em combinação com Sérgio Oliveira, gizar um lance de grande qualidade pela direita, cruzamento atrasado de Otávio e Marega, aparentemente num mau domínio, acaba por fazer uma recepção orientada e fazer o 3-2 e depois o 4-2 por Mehdi Taremi, que também justifica também com golos essa titularidade. E o jogo parecia já mais tranquilo para o Futebol Clube do Porto, mas surgiu uma ponta final inesperada por parte do Tondela, que consegue chegar-se à frente, um grande cruzamento da esquerda e um grande cabeceamento de Mário Gonzalez, mais uma vez o espanhol muito bem na frente de ataque. E esse golo projetou o Futebol Clube do Porto para junto à sua área e o Tondela para uma ponta final épica e praticamente e já foi in extremis que o Futebol Clube do Porto consegue segurar esta vitória. Depois há aqui um remate muito perigoso do defesa esquerdo do Tondela, que quase dá o empate. Foi um 4-3 para o Futebol do Porto, muito saboroso em termos de resultados, mas uma exibição muito complicada e muito ambígua dos Dragões. E vamos ter um novo confronto entre estas duas equipas, mas neste caso para a Taça da Liga, que será no domingo às 18h30, depois do último jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões em Atenas, frente ao Olympiacos, que será esta quarta-feira às 20h. E por último, Eduardo, relativamente à nona jornada, ia perguntar-te quanto ao jogo entre o Belenenses SAD e o Braga, que terminou com a derrota do Braga por 2-1. O que é que no fundo achas que pode ter corrido mal para a equipa bracarense? Acho que foi um jogo que nos trouxe um resultado inesperado, mas também uma exibição muito negativa para os arsenalistas e muito positiva para os belenenses, até tendo em conta aquilo que normalmente são as equipas de Petit nestes jogos. O Belenenses não se remeteu completamente a colocar um autocarro em frente à baliza, como muitas vezes acontece frente a equipas grandes, e o Braga atualmente é um grande. Naturalmente, uma equipa com um grande pendor defensivo, mas que não teve falhas desde o seu meio campo, que conseguia também criar um pouco perigo sempre que tinha a oportunidade disso. Um pouco à imagem do que o Paços de Ferreira fez frente ao Benfica, mas aqui saindo-se muito melhor. E mais uma vez te digo a ti e aos nossos seguidores, não tive a oportunidade de ver com grande detalhe este jogo, foi em cima também do nosso programa, mas acompanhei aqui as incidências desse jogo e fiquei surpreendido com a curta diferença de remates, por exemplo, que houve neste jogo, e até de posse de bola, 58-42, com vantagem para o Braga, e 13-11 em termos de remates. Eu não sou, como sabes, um homem das estatísticas, mas aqui não tendo muito mais a que me agarrar e olhando às incidências do jogo, aquilo que foi acontecendo e também esses números, percebemos que não é habitual por parte dos azuis, ou não tem sido habitual dar essa luta, não só em termos de resultado, mas também em termos de exibição, e o Braga provavelmente a ressentir-se desse jogo muito difícil que teve, apesar de não parecer em termos de resultado, é sempre uma deslocação difícil à Grécia, frente ao AEK, que conseguiu esse apuramento, tal como o Futebol Clube do Porto, mas aqui para a Liga Europa, e isso acaba por fatigar muitas equipas, não só fisicamente, como disse Sérgio Conceição,
na antevisão do jogo do Tondela, como também animicamente as equipas partem para os jogos com um desgaste mental que as faz correr muito mais riscos em termos de resultado e também em termos de exibição. Foi isso que aconteceu. O Braga seguia aqui no comboio do título, continua nessa luta, mas o Futebol Clube do Porto consegue ganhar pontos não só ao Sporting como também ao Sporting de Braga, e Futebol Clube do Porto e Benfica acabam por ser os grandes vitoriosos desta jornada. Vamos ter também aqui um jogo entre o Braga e o Zória para a Liga Europa na próxima quinta-feira às 20 horas, e o Braga depois vai deslocar-se ao Montijo para enfrentar o Olímpico para a Taça de Portugal da manhã 8 às 20h15. Por isso vamos ter aqui um interregno novamente aqui no campeonato, num fim de semana que vai ser dividido entre taças nacionais. Antes de passarmos para a parte final do nosso programa, vamos só aqui retomar aqui só uma pergunta que um dos nossos seguidores muito atento aqui comentou e perguntou-nos: com o Sporting fora das competições europeias, vocês acham que a equipa sportinguista tem mais vantagens de conquistar o campeonato este ano? Eduardo? Acho que o Sporting tinha até esta jornada, sobretudo até esta jornada, uma grande vantagem em termos de fadiga física e mental, como há pouco referi, mas isso acaba por se esgotar um pouco neste momento, porque começa a cadência de jogos a ser um pouco menor. É verdade que ainda há as taças, a Taça de Portugal e a Taça da Liga, mas isso nessas competições os Leões também estão envolvidos, e portistas e bracarenses conseguem agora este apuramento para a próxima fase, que é o grande objetivo. Não há a partir de agora grande responsabilidade por parte destas duas equipas em termos europeus, sobretudo do Futebol Clube do Porto, porque a partir daqui vai ser muito difícil de chegar mais longe. Acredito que o Sporting de Braga tenha qualidade para isso. Acredito também que os azuis e brancos têm qualidade para isso, mas coletivamente não tem sido uma equipa tão consistente, e vejo adversários na Europa tão fortes que vai ser muito complicado chegar muitas eliminatórias à frente do que até aqui se tem visto. Por isso, a partir de agora, menor diferença em termos de cadência de jogos para as equipas, e por isso acaba também por se esbater essa vantagem que os Leões tinham, física e anímica, e começa a pesar se calhar a vantagem anímica de quem está bem na Europa e quem consegue ao longo da época mostrar argumentos não só a nível nacional como também a nível internacional. Isso acaba por motivar as equipas a médio e longo prazo, e acho que vai ser isso que vai acontecer com bracarenses e azuis e brancos. Isso acho que acaba por responder um pouco, e neste momento é aquilo que podemos perspectivar, sendo que o Sporting esta época montou uma boa equipa em termos ofensivos, e veremos agora como depois todas as equipas retocam os seus plantéis. Isso é que me parece que vai ser decisivo na vantagem que se possa ter para o que resta da época. Muito bem, Eduardo. Antes de continuarmos, também temos aqui outra pergunta no Facebook, e será sobre um tema que eu também ia fazer aqui uma referência, nomeadamente sobre a nova competição europeia que se vai realizar na próxima época. A perguntar o que é que tu achas acerca desta nova competição, a Conference League, e se vai afetar as nossas equipas portuguesas no próximo ano? Ainda tenho que perceber um pouco de que forma é que se vai implementar. Já li um pouco sobre os moldes da competição. Acredito que o que se pretende é que haja aqui a réplica em termos competitivos, em termos também de
retorno para a UEFA do que tem acontecido na Liga das Nações, com as seleções. Claro que aqui representa algo completamente diferente. Isto aqui é uma terceira competição, é como se fosse uma terceira liga, enquanto que a Liga das Nações vem para explorar algo que ainda não existe, que é, ou que ainda não existia, que era competição num período onde só havia amigáveis. Aqui acho que ainda temos que perceber um pouco o conceito não acho muito positivo, na minha opinião, acaba por não ser tão feliz a forma como os moldes competitivos, como o molde competitivo está feito nesta fase inicial, como acontece na Liga das Nações, mas pode vir a resultar positivamente para motivar equipas com menos prestígio a terem uma oportunidade europeia. O que eu temo é que se acaba por retirar força a equipas que lutavam pela Liga dos Campeões ou pela Liga Europa, colocando-as mais à mercê dessa competição ou mais na mira dessa terceira competição e começarmos naquela senda da Superliga Europeia que todos penso que tememos que isso seja uma realidade, porque uma Superliga em que haja só colossos vai dificultar a entrada a equipas portuguesas como Porto, Benfica, Sporting de Braga. Muito bem, Eduardo. Deixa-me só fazer aqui uma nota antes de avançarmos. Só lembrar a quem nos está a ouvir e a ver que podem sempre fazer as vossas perguntas, podem comentar também e, se possível, claro, partilhar e deixar o gosto na nossa página. E relativamente a este tema da Conference League, nós nos próximos dias iremos fazer um artigo acerca desta nova competição europeia, com tudo muito bem explicadinho, para que também quem nos segue possa saber mais acerca desta competição. Agora sim, passando à parte final do nosso programa, relativamente aos destaques da semana, eu ia começar por te perguntar, Eduardo, qual é que é o teu remate de Trivela? Eu, relativamente ao meu remate de Trivela, vou destacar algo que vejo cada vez menos a acontecer, algo que já não está na moda como estava no passado, um passado já algo longínquo, que é a aposta no cruzamento, mas no cruzamento de qualidade para criar oportunidades de finalização. Hoje em dia explora-se muito mais o jogo interior nas equipas. Acho isso positivo numa primeira instância, mas depois variar o jogo é muito importante. E eu lembro no passado equipas que tinham excelentes extremos que cruzavam fantasticamente, como o Futebol do Porto com Drulovic, que era muito certeiro nessa área do jogo. Não sou a favor de despejar bolas para a área, mas quando se consegue cruzamentos de qualidade, como se viu em Oleg, nessa vitória de Passos de Ferreira frente ao Moreirense, essa também grande finalização de Douglas Tanque, fez-me lembrar esse passado que acho que não deve ser desprezado em termos de criação de oportunidades de golo. Por isso, digamos que um contra-moda, que é esse cruzamento com régua e esquadro para cabeceamento e finalização de qualidade. Muito bem, Eduardo. E quanto ao teu remate ao ângulo? Como o remate ao ângulo, eu, para não me repetir, na semana passada escolhi o Passos de Ferreira como um dos destaques, e eu acho que o Passos de Ferreira continua em grande. Eu aqui personificava no seu treinador, Pepa, esse destaque desta semana. O Passos de Ferreira que perdeu mesmo ao cair do pano no Estádio da Luz, e essa derrota põe fim
um ciclo de 6 jogos de invencibilidade, com 5 vitórias. Está incrivelmente a lutar pelo quinto lugar, é uma posição que como dissemos há pouco, garante a Liga Europa. Não acredito que o Passos tenha uma tarefa fácil para chegar à Liga Europa, mas acredito que se mantiver com esta consistência, um meio-campo bem consolidado, como tem sido hábito agora, com Luís Carlos, com Eustáquio, com Bruno Costa, um meio-campo muito sólido e entrosado, pode aspirar a manter-se nessa luta europeia. E também de referir essa bonita homenagem a Vítor Oliveira, que o Passos de Ferreira fez no jogo frente ao Moreirense. Não vi esse início do jogo frente ao Benfica, se replicaram algum tipo de homenagem, mas frente ao Moreirense foi bonito de se ver, não só pelas camisolas, mas pelo que Pepa disse no final do jogo. Acho que foi mais uma bonita homenagem a Vítor Oliveira. Muito bem, e terminamos com o teu remate final. O meu remate final vai para os nortenhos na Europa. Sporting de Braga e Futebol Clube do Porto conseguiram durante esta semana garantir o apuramento para a fase seguinte. O Sporting de Braga ainda tem boas hipóteses de chegar ao primeiro lugar do seu grupo. O Futebol Clube do Porto terá mais dificuldades para isso. Eu não sei se está completamente posta de parte essa possibilidade. O Futebol Clube do Porto está a 3 pontos do Manchester City. Sinceramente não sei qual é o pormenor dessa diferença, se é a diferença de golos ou se é o duelo direto entre as equipas, diferença de golos marcados, sofridos, ou o confronto direto. Se for confronto direto, o Futebol do Porto já não tem qualquer oportunidade de passar em primeiro, mas independentemente disso, será difícil para as duas equipas, e acredito que a prioridade seja fazer poupanças nesta última jornada europeia, para depois poder olhar para as provas internas, que também são um grande objetivo desta época para arsenalistas e portistas. Muito bem, Eduardo. Obrigada pela tua participação mais uma vez. Obrigada pelos teus comentários. Obrigado, e contaremos com a tua participação nas próximas edições. E também resta-me também agradecer aos nossos seguidores que nos estão a acompanhar, e também lembrar que podem sempre assistir às edições anteriores do Remate à Conversa no nosso site, em jornalreferencia.pt, nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, e no nosso canal do YouTube. E nos próximos dias estejam atentos, quer à publicação desta edição completa no nosso site e no nosso canal do YouTube, como também ao artigo que referi há pouco acerca da Conference League, a nova competição europeia. Podem também aceder a outros conteúdos que não sejam do desporto, mas sempre da região norte, no nosso site, em jornalreferencia.pt, relembro mais uma vez, e por isso contamos com vocês na próxima edição, e obrigada por estarem desse lado.